Bom, vamos começar então. Atendendo a sugestão da ID, eu coloquei o celular no suporte, aqui na mesa. Vamos acender as luzes. Cadê as luzes? Eu acredito que vai ficar bom, tá certo? Eu refiz o quadro, mandei já aí no grupo, tá? O retrato do meu pai. Do jeito que estava antes, estava ótimo no vídeo, mas no papel não ficava bom. Agora aqui não, aqui eu consigo ver detalhes de cabelo, os fios de cabelo, detalhes dos olhos, detalhes do nariz, tá? Aqui as rugas também. Não é o ideal, né? O bom é a gente olhar no vídeo. Quem tiver um tablet ou tiver um notebook, pode usar isso melhor, tá certo? Bom, o que nós vamos observar aqui? Apesar do quadriculado ajudar bastante, observa que o bigode é mais visível do que o próprio nariz. Então eu começaria, apesar de ter visto alguns fazerem já o nariz, não tem problema, isso é pessoal. Mas eu vou começar pelo bigode, tá certo? Eu vou observar que aqui nesse terceiro quadrado aqui, o bigode começa. O macete também, quem não tiver acostumado a fazer com a vista, é fazer uma régua. Por exemplo, eu sei que aqui, ó, 7 milímetros começa. Então o que acontece? Aqui, logo abaixo da orelha, nessa fileira aqui, tá? Eu pego, marco 7 milímetros. Tá certo? Um outro jeito também é pegar uma folha de papel. Eu vou pegar aqui, um momentinho só, vou dar uma pausa e já volto. Voltei, tá certo? A gente usa tanta coisa e acaba esquecendo de comentar. Mas ao invés de usar régua, eu vou usar aqui um pedaço, uma tira de papel. Se o papel for muito fino, dobra ele, tá? Mas aqui é um papel mais grosso que eu tinha lá, que não tinha aproveitado, estou fazendo isso. Então o que acontece? Eu chego aqui, por exemplo, marco a partir da linha essa distância. Aí o que eu faço? Marco aqui, deu aqui. Aí eu venho aqui, tá? Marquei esse ponto aqui, tá certo? Vamos marcar agora esse limite aqui. Esse limite é o quê? Depois daquele lá tem 1, 2, 3. Então no terceiro, tá? Vamos pegar esse risquinho que eu já fiz aqui, vou marcar aqui, tá certo? Então o que acontece? 1, 2, 3. Aqui no terceiro eu não marco. Então já sei que o bigode vai vir daqui até a cuia, tá certo? Vamos lá. Vamos pegar agora esse quadrado aqui do meio. Aqui no quadrado do meio o bigode está quase rente à linha. Isso aqui eu não preciso medir não. E vem aqui também rente, aqui. Então vamos pegar aqui essa distância aqui, ó. É quase a mesma coisa do outro, tá? Se não quiser usar isso aqui, faz aqui, uma aqui, por aqui, tá? Então o que acontece? Eu venho aqui agora e marco aqui. Então eu sei que o bigode passa por aqui. Já fiz esse contorno, tá certo? Voltando aqui. Eu sei que esse bigode, ele está vindo até aqui. Então, que distância é essa? Pega uma outra referência, para não fazer confusão, faço isso um pouquinho maior, tá certo? Aqui, eu venho aqui e marco aproximadamente aqui. E qual é a altura? Vamos marcar lá, aqui, aproximadamente aqui, tá? Então, o que eu faço? Cadê você aqui? Então, olha só. Desce, vem e sobe aqui. Então, o que acontece? Desce, vem e sobe a cuia. Olha lá. Tá certo? Vamos para o outro lado. Isso aqui é uma experiência, espero que dê certo. Lá de cá, essa subida aqui do bigode, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa linha que está aqui e vou marcar para cá. O que acontece? Eu vou marcar aqui. Quanto que ele sobe? Aí eu pego a próxima linha e vejo aqui o tanto que ele sobe. Mesmo que tenha pequenas diferenças, não tem problema, tá? Molhou, deu um vento, subiu, tá? Feito isso aqui, o que eu observo? O bigode vem quase rente à linha até mais ou menos essa posição aqui. Então vamos lá, vamos marcar. Quanto mais pontos eu fizer, melhor vai ficando a exatidão da figura. Tá certo? Então aqui, vai aqui. Então olha só. Eu venho aproximadamente aqui, subo e emendo lá. Vamos fazer aqui? Eu venho aqui,
subo e emendo lá. Olha só, parecendo a outra orelha, tá certo? O bigode aqui, ele tem esse ponto aqui, que é importante, tá? Então o que eu vou fazer? Vou marcar aqui, certo? Vamos lá. Venho aqui, faço uma linha bem fraquinha. Vamos marcar agora a parte vertical, né? A ordenada, para o pessoal que gosta de matemática, geometria, tá? Eu marco aqui. Então veja, eu sei que o bigode agora sobe aqui e ele vai virar para lá. O que falta marcar agora? Repara que aqui está quase na horizontal, ó. Vem até quase o nariz aqui. Então vamos marcar esse ponto e depois marcar aquele lá, tá certo? Vamos lá, esse ponto aqui, pegando a linha. Peguei aqui, tá? Para aqui, vai 3 dias sem parar. Vem aqui, tá certo? Quanto que ele desce aqui nesse ponto? Esse pedacinho aqui. Aqui. Então, olha, repare, eu vou subindo, né? Com uma pequena ondulação, vem nessa direção. Então, o que eu faço? Subo uma pequena ondulação e subo aqui, tá? E agora, esse ponto aqui vai ser importante, vai servir inclusive para marcar o nariz também, tá? Depois, então lá, começando aqui, eu marco, certo? Venho aqui agora, marco. Quanto para baixo? Pouca coisa, mas vamos lá. Podia fazer no olho, tá? Mas quando é retrato, a gente não pode ter preguiça. É bom fazer isso, porque fica preciso. Vai dar pouco erro, pouca diferença. Sempre tem um chato, não tá igual, o olho tá maior, o bigode é menor. Essas coisas que as pessoas adoram botar defeito. O nariz faz uma volta aqui, eu poderia marcar. Mas na hora de fazer o desenho, eu faço esse ponto aqui. Eu quero, na verdade, marcar. Mas é bom marcar. Não, dá para fazer no olho. Repara que aqui, ó, tá quase na linha. Tá pouca diferença. Então vamos ver a diferença que tem aqui. É a mesma distância. Então a distância que eu marquei aqui, eu vou marcar aqui. Aí o que acontece? Agora aqui entra o olho. Eu faço aqui uma barriga, onde vai ser o olho. Então, ó, eu faço. Tá? Pequena diferença, vocês viram no desenho do olho ontem, que na hora de sombrear a gente tira. Agora aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, uma volta descendo. Para quem quiser ser bem preciso, pode marcar um ponto aqui, ó, certo? E vamos pegar agora aqui uma distância maior. Deixa eu ver se eu consigo aqui, não. Então vamos lá de trás, vamos lá, aqui por trás. Vou marcar aqui uma linha. E aqui, cadê você? Aqui, achei você, aqui. Um detalhe interessante, se por acaso eu quisesse ampliar o retrato original, o que eu fazia? Eu pegava a medida e aí na hora de marcar no papel, varia uma, depois 2, 3 vezes, 4 vezes, 3 vezes. Então, ou seja, a medida que eu pegar no original, tá? E o que eu faria? Aqui é 2,5 por 2,5. Se eu quisesse fazer um quadro 4 vezes maior, eu faria quadriculados com 10 centímetros. E aí as medidas que eu pegasse aqui, eu multiplicaria por 4 vezes e marcaria lá. E traçaria do mesmo jeito que eu tracei aqui. Vamos lá, voltando ao papo lá, a gente fica conversando, esquece de fazer o que deve, né? Cadê o pontinho? Tá ali, eu faço aqui, marquei aqui. Eu venho aqui e marco aqui. Então olha só, tá? Bigode vem mais ou menos por aqui assim. Então eu faço aqui agora, ó. Tá aqui o bigode, tá certo? Para ajudar, a gente não esquecer que isso aqui é o bigode, a gente pode fazer agora aqui, ó, marcar alguns pelos, tá? Não precisa ser muito forte, nem muitos, só para lembrar que aqui é o bigode, tá certo? Veja, feito o bigode, tá? Lá no original não aparece muito, porque o bigode é branco, a pele branca e tal, não aparece tanto, mas vai ajudar muito na hora de sombrear, tá certo? Vamos agora fazer a boca. A boca começa daqui, aproximadamente,
e vem mais ou menos até aqui, nesse ponto. Aqui nem precisa marcar. O que é bom marcar é esse ponto e talvez esse. Vamos lá. Vou marcar aqui a subida aqui. Aqui vem e marquei. Não precisa, aqui eu já tinha marcado a subida do bigode. Eu tô ficando maluco. Na verdade, é que o desenho aqui não dá, mas a boca dele vem até aqui assim, ó. E vem até lá. Então eu posso fazer isso, na verdade, aqui, ó. Aproximadamente aqui, tá? Ele tem um lábio muito fino que não precisa nem marcar. Poderia marcar, mas não precisa. Na sombra a gente confere. O lábio inferior dele é fino, tá? É mais ou menos por aqui. Olha lá, onde eu marquei aquela posição. Esse é o lábio fino. Vamos pegar aqui uma referência do queixo dele. Seria... Aqui está escuro, então aqui é a parte de baixo, né? Então vamos pegar aqui mais ou menos a posição desse queixo aqui, tá? O que eu faço? Eu venho aqui, vamos pegar aqui para não faltar linha. Aí, aqui. Então o que acontece? São dois quadros para baixo, aqui. Então eu venho aqui, aqui. Tá? Então aqui é o queixo dele. A gente vê que é quase horizontal, só aqui na borda faz, e aqui depois para cá um pouquinho faz. Então o que acontece? Eu faço aqui um pouquinho e aqui eu faço. Isso aqui depois vai ser a sombra. Tá? Parece que ele está com o dente inchado aqui por força dessa sombra que está colocada aqui. A gente vai corrigir isso no sombreamento, tá certo? Vamos então agora para o nariz. O nariz tem pontos importantes. Primeiro deles, nós temos que marcar onde está a fossa da narina, né? A entrada da narina. Então é mais ou menos daqui até aqui. A outra não é tão visível, mas nós temos aqui a narina, o contorno da narina aparecendo, e aqui tem outro contorno da narina. Esses são pontos importantes, porque vai dar a dimensão exata do nariz, para ele não ficar muito fino, nem muito grande, tá certo? Então vamos lá. Aqui o contorno da narina começa bem aqui na justificação, então eu preciso, na verdade, desse ponto aqui. Vamos lá. Eu venho aqui, marco, certo? Venho aqui nesse ponto, marco. Tá? Então, a narina dele, acompanhando lá o desenho, é isso aqui. Tá? Passa um pouco. Tá? Aqui. Eu sei que aqui é a frente da narina. Então, o que acontece? Eu posso fazer a junção aqui. Tá? Se nós olharmos aqui, eu tenho esse ponto aqui que a narina vai para lá. Então, vamos marcar isso aqui. Opa, Acui, tá certo? Então vou marcar Acui, cadê você? Aqui. Então o que acontece? Eu venho agora aqui e subo. Faço aproximadamente essa curva que está aqui. Essa é a narina, mas o topo do nariz, essa batata que está aqui, ó, ele começa aqui, vem aqui, passa aqui, vem essa volta toda aqui, ó. Nós vamos, na verdade, desenhar isso através de soma. Nós vamos marcar. Isso ajuda. O lado de cá. Vou marcar os dois já. Ó. O lado de cá, o centro e aqui. Centro. Olha lá. Aqui e aqui. Então, observa. Ele é um pouquinho levantado, tá? Aqui eu não vou fazer na sombra. Eu só vou marcar dois riscos aqui, para a gente ter uma ideia. Então, cadê você? É aqui. Então, aqui e aqui. Tá certo? A sombra que vai marcar, tá? Então, basicamente é isso. Ele tá meio vesgo aqui. Depois a gente acerta isso. Falta só agora fazer as orelhas. As orelhas. Uma coisa bem marcante na orelha é essa cavidade aqui, que é até mais escura. Então, eu vou marcar esse ponto e esse ponto aqui, e depois a gente faz o resto na mão. Vamos marcar? Vamos lá. Aqui eu tenho essa distância, tá? Ela está acima do olho, então, cadê você aqui? Faço um risco, tá? E abaixo, aqui, eu vou marcar aqui. Então, do risco, lá é aqui. Então, o que acontece?
Essa parte escura aqui, na verdade, está começando a cair, tá? Não preciso fazer muito detalhe. Ele avança para cá. Vamos marcar aqui onde ele cruza a linha. É interessante. Ajuda. Quando eu estiver cheio, o que acontece? Eu dobro o papel. E continuo usando. Vamos lá. Eu quero marcar agora. Botei aqui. O que eu faço? Venho aqui e marco aqui. O que parece? Eu errei a orelha dele, né? A orelha dele é mais saliente aqui. Então, aqui, ó, já posso, aquela cavidade já passo por aqui. A cavidade aqui embaixo parece que está até na direção, certo? E eu posso até fazer essa referência. Ó. Eu pego aqui daquele ponto que eu marquei lá, aqui no cruzamento, e pego daqui até aqui. Por exemplo, é um jeito de pegar. Eu venho aqui, aponto ali no canto e marco aqui. Então o que acontece? Eu tenho agora aqui, né, a marcação. Aqui tudo vai ser escuro, depois a gente sombreia, tá? Só para ter uma referência melhor, tá? Já deu para ver que a orelha dele eu errei, tá certo? Deus é misericordioso, permite que eu continue vivo, mesmo depois de ter errado. Então o que acontece? Vem aqui, ó, a orelha dele viria até aqui. Então cadê a borracha? Vamos pagar essa linha. Ela está errada. Está errada. Pincelzinho. Tá, vamos lá. Marquei aqui. Então aqui vem o lóbulo aqui da orelha dele. Vem até aqui. Se eu começar a misturar aqui, não pode. Tá muito certo. Então, faltou só eu fazer ele mais arredondado. Aqui assim, isso. Vamos pegar o próximo ponto. Aqui. Viram como fica fácil? Paciência. A mágica acontece quando a gente está sombreando. Mas se não tiver feito o contorno igual ao original, por melhor que seja sombreado, vai dar defeito, vai dar problema, tá? Aqui, ó, a volta da orelha. Nossa, como eu tinha errado. Papai, coisa feia. Aqui, tá? Aqui, vamos ver essa quina aqui, subindo. Eu venho aqui, opa, cadê aqui? Aqui embaixo. Marquei a partir da linha. Estou usando as linhas do quadriculado como referência. Tá? Quadriculado aqui. Tá? Então estava muito baixo. Aqui assim. Aqui. E aqui não precisa. Eu posso fazer isso aqui. Tá? O resto dos elementos, se alguém quiser fazer, precisa, é só fazer o mesmo processo que eu fiz, tá? Aqui aproxima bastante do lóbulo que eu já tinha marcado anteriormente, eu posso fazer isso na mão, já não tem tanto problema, tá certo? Aqui tem a parte externa da cavidade, aqui tem umas sombras, depois a gente faz no sombreamento, tá? A orelha dos idosos é muito grande, tá certo? Parece que aqui é um contorno, pode ser sombra, pode ser que a cabeça dele venha até aqui, como provavelmente é isso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, não seguir muito. A fotografia tira a profundidade da sombra, tá certo? Então, na verdade, a cabeça dele está por aqui assim, tá? Eu deixo ali a marcação, porque é marcação de sombra, mas a cabeça dele é semelhante por ali, ficou melhor. Vamos ver a outra orelha. Vamos mudar para o outro lado aqui do papel, tá aqui. Começa, vamos aqui, vamos pegar esse ponto aqui. Pego aqui da linha até esse ponto. Pego dessa linha até esse ponto. Já que eu vou refazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse contorno aqui. 2 dias atrás eu falei para a gente fazer no olho, certo? Mas quando é retrato de alguém, eu gosto de fazer isso aqui, porque eu não fico com dúvida, posição de olho, posição de nariz, posição de orelha, boca e assim por diante. Tá? Posição da verruga. Vamos lá, marcar aqui então, aqui é a lateral ali que eu marquei. Sobe pouco, isso aqui dá para fazer
Não, tem uma coisa errada. Repara que a borda, tá, do cabelo, quando eu fiz o contorno, eu fiz só com um quadriculado de 5 em 5. Agora de 2,5 você repara que eu fiz muito para dentro. Tá certo? Olha lá, eu fiz aqui, ele é para fora. Então, na verdade, o contorno da cabeça, se a gente olhar lá, entra aqui, ó. Então, vem aqui, tá? E agora aqui sim que vem para cá. É isso aqui. Cadê o lápis? A borracha, aliás. Que feio, professor, errando. Mas é bom o professor errando, que aí o aluno fica mais corajoso, né? Fala, eu sou melhor que o professor, e é verdade, tá? Vamos lá. Tem uma voltinha aqui, porque na verdade a orelha de todos é um problema, que é cheio de cartilagem, tá? Mas provavelmente essa volta que eu mostrei aqui, ó, ela tá aqui, ó, subindo aqui, tá certo? Então nós vamos marcar aqui esse ponto. Cadê você? Aqui. Para cada linha, peguei da linha. Vou marcar os dois lados. Aqui também. Eu vou vir aqui, ó, na linha, marquei e marquei, tá? Então o que acontece? Ele tem aqui uma subida. Se alguém quiser mais precisão, pode marcar esse ponto aqui também, tá? Eu vou fazer aqui, né? E aqui a orelha dele, tá? Ele desce aqui um pouquinho, essa parte aqui. Vou marcar essa volta aqui. O que eu faço? Eu venho aqui na linha, marco ali. Tá certo? Cadê você? Aqui na linha de baixo. Então, nossa. O que eu fiz aqui? É aqui. Vamos pegar mais aqui para fora? É a idade, gente. Vocês vão chegar lá também. Olha lá, aqui. Vem e faço aqui a marcação bem de leve. Depois eu pego aqui na vertical. Já viu que pode deixar um monte de tirinhas preparadas, né? Que ajuda. Aqui. Então, olha só. Eu venho de lá aqui, tá? E agora aqui ele faz isso. Repara que aqui embaixo também está errado. Cadê meu pincel? Tá? Então vamos lá. Eu vou marcar agora esse ponto aqui onde eu encontro com o queixo. Então vamos lá. Cadê você? Vamos pegar uma outra dobra. Eu dobro mais uma vez aqui. Onde é que eu quero? Aqui. É aqui. Então vamos lá. Eu pego a marcação aqui e aqui. Logo abaixo da linha. Certo? Então vem aqui e marca aqui. Certo? Agora para baixo. Um pouquinho. Quase nem precisa, mas vou aproveitar. Aqui. Aqui. Então ele vem aqui. Não, é aí para baixo. É aqui para baixo. Tô ficando velho, tô ficando surdo, tô ficando barrigudo. Esse ponto aqui eu marquei. Agora, aqui eu marquei, aqui eu marquei. Então aqui tá certo. Isso. Cadê a borracha? Tem um... Esse lápis de borracha aqui é bom também, viu? Então não é o ideal, porque ele é muito áspero, ele é muito duro e tende a rasgar o papel. Mas fazendo com carinho, a gente faz. Agora aqui, ó, para ter certeza, eu vou marcar esse ponto do queixo aqui, ó. Repare que vocês podiam ter feito contorno na cabeça todinha assim, né? Mas eu gosto de judiar um pouco, né? Pra gente... a gente tem que judiar do carvão para poder ter o diamante, né? Então, vamos judiar de vocês. Tá certo? Então, o que acontece agora? Eu tenho lá aquela marcação, tem um inchadinho aqui à toa e desce aqui. Tá? Aqui, nessa linha, isso aqui é fácil. É só marcar aqui, essa linha, eu venho aqui, repara que o desenho que eu fiz está mais certo. Tá? Nós temos aqui essa volta toda aqui, tá?
que é a continuação dessa linha que eu fiz aqui, certo? Então o que acontece? Ela vem daqui. Eu não acho que precise de marcação, mas se alguém quiser marcar, pode marcar, mas é aproximadamente isso aqui, tá? Eu tenho aqui o cabelo, tá certo? O cabelo aqui está um pouquinho perto do olho, vou apagar aqui para deixar espaço livre. Eu acho que estamos prontos para começar a sombrear. Passo seguinte, é apagar os quadriculados, tá certo? Para deixar somente o desenho. Eu vou dar uma pausa enquanto apago o quadriculado, tá? E aí a gente volta a conversar. Oi, eu desliguei a câmera porque para apagar, senão ia ficar um vídeo muito grande só com o uso da borracha. Mas veja, eu estou apagando todos os riscos. Por isso que é importante, viu, dona Ingrid, fazer o quadriculado fraco. Porque nessas horas você vai sofrer um bocadinho. Mas nada que a prática não resolva. É importante que mesmo que o fuminho tire, como nós vimos ali no desenho do olho, mas ajuda depois a manter o desenho limpo. E se é uma hora boa de usar borracha é agora. Depois, com o desenho já sombreado, é complicado usar borracha. Eu acho que já foi. Pega o pincel de maquiagem, né? E dá uma tirada do pó da borracha. A boca aqui tá estranha. Não estou gostando. Eu vou tirar um pouquinho. Não, mas tá assim também lá no coisa. Então vamos fazer isso na sombra depois. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não. Tá pronto, aqui já dá para ver. Bem, gente, na próxima vez que nós voltarmos a esse quadro, nós vamos começar a fazer os olhos. Mas antes nós temos mais um exercício de olho para vocês fazerem. Depois a gente volta aqui, tá certo? Aqui na sobrancelha dele tá meio forçado, vou dar uma fraquejada aqui. Tá certo? Que parecia sobrancelha, mas na verdade é sombra, tá? A sobrancelha dele, na verdade, vem para cá assim, tá? Né? Então, depois a gente acerta isso na sombra. Mas basicamente é isso aqui. Aí antes de começar a sombrear, a gente passa uma borracha de leve assim para enfraquecer o risco, deixar só uma marcação, e aí podemos começar. Nunca fiz um retrato assim, conversando e falando. Não deve ficar bom, não pode não ficar bom. Mas aí garanto que um de vocês vai fazer melhor do que eu, e aí a gente usa isso como referência. Um abraço e até a próxima aula.